Porque o Ederson é o melhor goleiro que eu já vi jogar com os pés. Eu sei que nesse momento tem muita gente histérica gritando, mas e o Ter Stegen? Mas e o Neuer? E o Rogério Ceni? E o Higuita? Fica aqui que eu vou te provar por que o Ederson é o melhor goleiro que eu já vi jogar com os pés. Obviamente eu sei da importância histórica do Rogério Ceni e seus gols, sei da relevância do Neuer para a revolução do jogo com os pés na posição, mas aquilo que o Ederson faz é coisa de outro mundo, é coisa de outro nível de complexidade. No entanto, para você entender o real impacto que o Ederson é capaz de provocar no jogo, você precisa entender um conceito do jogo de posição chamado de homem livre. No jogo de posição, cultura tática muito famosa por causa do Guardiola, que é treinador do Ederson, uma equipe precisa progredir no jogo por onde há mais vantagem. E geralmente há mais vantagem a partir do jogador que é a sobra em relação à marcação do adversário, ou seja, o homem livre. Mas como assim a sobra? Quando uma equipe está em construção e ela inclui o goleiro nessa posse de bola, o adversário necessariamente fica em inferioridade numérica, sendo o goleiro o jogador a mais nesse momento. Assim, o adversário pode ser obrigado a pressionar o goleiro e a partir de agora gerar um outro jogador livre. Pode ser até que essa posse tenha mais de um jogador livre, porque o adversário pode querer garantir alguma superioridade na última linha e assim aumentar a desvantagem numérica lá na frente. Ou seja, é um grande jogo de resta 1, e é aqui que entra a genialidade do Ederson. Ele é capaz de identificar muito rápido quem é esse jogador que está sobrando, quem é esse homem livre, e quem minimamente já assistiu um jogo da altura do campo, do nível do campo, sabe que isso não é tarefa fácil. E ainda melhor, consegue fazer essa leitura e colocar essa qualidade na batida da bola, muitas vezes estando pressionado e sustentando até o último momento para fazer o passe. Assim, fica quase impossível pressionar o Manchester City, porque quando eles recuam no Ederson, ele literalmente distribui o jogo. Diga-se de passagem, melhor que muito volante por aí. Olha esses exemplos. Na final da Champions, a Inter escolheu não pressioná-lo e retirar as linhas de passes mais curtas e próximas dele. E ele conseguiu ainda assim identificar quem era o homem livre e encontrar essas linhas de passes mais distantes. Já aqui, ele recebe um passe dos Stones e fica sem ter como retornar a bola para o zagueiro com todas as linhas de passe curtas marcadas, e ele rapidamente identifica o Akanji como um homem livre e faz a bola chegar nele antes de ser pressionado. Nesse outro exemplo, mesma coisa, recebe passe de retorno antes de ser pressionado, identifica rápido quem é um homem livre, novamente o Akanji. Porém, você pode estar pensando nesse momento aquilo que muitos treinadores já tentaram fazer jogando contra o Guardiola. E se o adversário encaixa homem a homem e deixa o Ederson livre com bola? Qual homem livre ele vai achar? Lembra que na cultura tática do jogo de posição, o ideal é progredir identificando a vantagem? Pois é. O homem livre, oriundo da superioridade numérica, é uma das vantagens do jogo. Existem outras que o Ederson também é capaz de identificar. Se liga nesse exemplo. Há um tipo de vantagem que no tatiquês chamamos de vantagem cinética, que é quando um jogador se desmarca do seu adversário e cria um movimento ao seu favor ou a favor da sua equipe. Observa como o Ederson foi capaz de identificar nesse gol em uma semifinal de Champions League a vantagem cinética gerada pelo Zinchenko. Leitura absurda, mesmo sendo pressionado. Isso por si só já seria o suficiente para a gente declarar o Ederson como um dos melhores, se não o melhor goleiro que jogou com os pés que a gente viu. A questão é que o Ederson não faz somente isso. Há um detalhe extra que faz toda a diferença no jogo com os pés do Ederson, que é a mecânica da batida da bola desse goleiro. A alavanca de um jogador batendo na bola, ou seja, o movimento do pé ir lá atrás, o calcanhar encostar no bumbum, é o que faz evidenciar que uma bola vai ser longa ou curta. Quanto maior a alavanca, mais longa tende a ser a bola. Quanto mais curta a alavanca, mais curta tende a ser o passe. Porém, com o Ederson é diferente. Ele consegue fazer um chute muito potente com a bola viajando muito em uma alavanca muito curta e assim consegue esconder a intenção do passe. Parece que vai fazer um passe curto e, na verdade, faz um passe maior do que aquilo que era esperado para aquele movimento. Ou seja, ele nunca sinaliza que vai fazer uma bola longa e acaba por ser ainda mais surpreendente. O Ederson não é só tecnicamente um fenômeno, mas ele ainda coloca isso dentro de uma lógica tática extremamente complexa. E é por isso que o Ederson é o melhor goleiro que eu vi na vida jogando com os pés. E aí, você concorda comigo?